A graça e a paz, amadas irmãs, eu sou Margarete Débora, em Alagoinhas, na Bahia. Nossa meditação do mês está no Salmo 92, no verso 12, que fala que o justo florescerá como a palmeira. Veja que o Salmo 92, o tempo ele faz várias aplicações de como é o ímpio e como é o justo. O que sucede ao ímpio e o que sucede ao justo. Para a gente entender que o que Deus faz é justo, bom e perfeito, sempre. Quando ele fala assim, no verso 6, o homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Para a gente ver que nem sempre todas as pessoas vão compreender a palavra de Deus, vão entender aquilo que Deus está falando na sua palavra, ou entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque tudo é pela vontade de Deus. Porque nem sempre as pessoas vão conseguir entender, num nível espiritual elevado, a vontade e os mandamentos do Senhor. Mas a gente entende que aqueles que obedecem, mesmo sem compreender tudo, obedecendo sempre, sendo fiel sempre à palavra de Deus, ele florescerá como a palmeira, ele será eternamente bendito. Porque o ímpio, ele não entende e ele quer fazer as coisas pela vontade dele, e a palavra do Senhor diz que no verso 7, que ele deixa crescer o ímpio, que ele deixa o ímpio prosperar para depois destruir eternamente. Então, quando a palavra de Deus diz que o ímpio será destruído eternamente, ele já faz um comparativo no oposto, dizendo que o justo florescerá eternamente. Como é florir eternamente? Eu, os meus filhos, os meus netos, bisnetos, toda a minha geração será bendita, toda a minha geração será lembrada, e a geração dos ímpios será apagada da terra. Então, a gente tem um dever muito grande de explicar isso para as pessoas e de viver isso, porque, na verdade, a gente se aflige muito quando a gente vê pessoas más com poder na mão, pessoas más perseguindo o justo, perseguindo os fiéis. A gente sabe que essas coisas não são desse mundo, mas nós não podemos deixar que essas coisas venham afligir a nossa alma, afligir o nosso coração. E quando a gente vê uma pessoa muito aflita, se ela não tiver entendimento, a gente tem que explicar isso para elas, que nós temos o dever de ser justo, o dever de ser bom, porque nós viveremos eternamente. E a palavra de Deus ainda diz ali que nós vamos ver a justiça de Deus sobre os ímpios. Deus ainda vai permitir que a gente veja o que vai acontecer aos ímpios, pelos fatos deles serem ímpios, pelos fatos deles serem maus. Então nós não temos que nos afligir por causa disso, apenas sermos bons e termos a certeza de que os nossos atos de bondade vão falar muito mais altos nos céus do que os atos de maldade deles. Então é isso que nós temos que ter. Os nossos atos vão falar mais alto e nós vamos ser bons para os nossos filhos, bons para a nossa família, bons no trabalho. E os ímpios, a palavra de Deus diz, o tolo por si só se destrói. Então que nós consigamos alcançar esse patamar de fazer muito mais bem, de ser muito melhor, para alcançar a glória de Deus, de sermos honrados eternamente, em nome de Jesus.